palavra hoje aos nossos corações e junto, eu vou chamar também a evangelista Marina para vir aqui, para ela poder estar orando pelo seu esposo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Marina. Glória a Deus. Vem cá. Amém? Vem, presbítero, para a gente estar orando. Amém? Vai vir? Certeza? Então eu vou tomar teu lugar aqui e vou orar por você, tá bom? Amém? Estenda tuas mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar aqui o teu servo, Senhor. Quero apresentar aqui esse homem de Deus que o Senhor levantou nesta manhã para trazer a tua palavra, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito seja derramado de porção dobrada sobre a vida dele, Senhor. Que aquilo que ele venha falar, Senhor, venha direto do teu trono, direto do teu coração para as nossas vidas, Senhor. Para edificar não só a vida dele, mas também as nossas vidas nesta manhã. Por isso, meu Deus, eu também te peço em nome de Jesus, Senhor, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, abençoa os sonhos, meu Deus, para que enquanto o teu servo está aqui te servindo, Senhor, toda a casa e tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele seja abençoado para a glória do seu nome. Por isso eu entrego a vida dele nas tuas mãos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra comigo a sua Bíblia, o seu celular, a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 1. Acende a luz aí, alguém, para a gente enxergar a Bíblia. Por favor. Isaías 1, versículo 19 e 20. Amém? Isaías, profeta, um dos profetas maiores, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Só até aí. Pode tomar o seu assento. Diga glória a Deus mesmo. Agora tem que ser dele. Todos os nossos atos, todas as nossas vontades, tudo é para ele. Muito obrigado. Ai, mais uma vez, nervoso. Mas vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz ao povo de Israel, direcionada por Deus, através do profeta Isaías, num momento histórico, bem complicado para o povo de Israel. Porque muitas vezes, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver o cuidado de Deus para com aquele povo, de diversas maneiras e diversas formas. É um povo a qual Deus ama. Deus ama todos, mas Ele separou um povo para ser a sua nação santa, o seu povo escolhido. Mas esse povo, assim como nós, somos seres humanos. Ninguém é Superman, ninguém é super-homem, ninguém é anjo. E nós, quanto carne, quanto seres humanos, nós falhamos, nós erramos. E Deus adverte o povo e levanta os seus profetas para falar para o povo. Porque a intenção de Deus, irmãos, é falar diretamente conosco. Mas esse mesmo povo, quando foi se relacionar diretamente com Deus, ficou com medo, ficou assustado.
Deus disse: Moisés, santifica o povo durante 3 dias, que eu vou descer naquele monte, o povo falará comigo, e eu falarei com o povo. Só que Deus Todo-Poderoso, com toda a sua glória, desce sobre a terra, e a terra não é digna da sua presença, e a terra estremece, há raios, trovões, e o povo se amedronta. Então ele diz assim: tá bom, eu vou falar através de você para o povo. E assim foi sendo feito. E quando chega nesse momento aqui, histórico, político, Deus levanta Isaías para falar a este povo. Porque, como dissemos aqui, dissemos também no discipulado, se nós pegarmos um texto, uma fragmentação do texto, sem entender o contexto, vira pretexto para qualquer coisa. Alguns evangelistas ou pregadores usam dessa passagem para apenas falar das boas coisas que Deus pode fazer. Porque aqui é que fica claro que Deus vai nos abençoar. Se quiserdes e ouvires, comereis o bem dessa terra. E quem não quer comer o bem dessa terra, irmãos? Mas vamos entender o contexto histórico, para entender o real motivo para que Deus tenha proferido essas palavras. O tema da mensagem de Deus para nossas vidas hoje é: Deus, Jesus, dai-nos um coração igual ao teu. Nós precisamos fazer essa oração. Eu preciso fazer essa oração, irmão. Todos os dias eu tenho feito essa oração. Jesus, me dá um coração igual ao teu. E como eu já disse, né, eu gosto de um texto, uma ministração textual, para a gente não fugir muito da ideia. Vamos esmiuçar todo o versículo, amém? Isaías 1,19, a palavra de Deus começa dizendo assim: se quiserdes, vírgula. Se quiserdes, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Se quiserdes. Se quiseres, o quê? Precisamos perguntar ao texto, fazer pergunta. Querer o quê? O que nós devemos querer. E aí a gente começa a refletir. Eu comecei a refletir. O que eu quero? Deus fala para mim: se quiserdes, amém, mas o que eu quero? O que Deus quis dizer com essa frase? Se quiserdes, o que eu quero? Lá no próprio livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, Deus fala o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, carneiros e da gordura dos animais, nédios, cevados, gordos, enfim, e não folgam com sangue de bezerros, nem com cordeiros, nem com de bodes. Se quiserdes, o que tem a ver com o versículo 11? E aí eu continuo refletindo o que eu quero quando eu me aproximo de Deus. O que eu quero de Deus quando eu me ajoelho para orar? O que eu quero de Deus quando eu abro a palavra dele e busco aqui alguma mensagem de conselho, ou que vai fazer bem para a minha alma? Perdoem a minha indelicadeza, mas eu preciso falar. E eu quero deixar bem claro que eu não invalido qualquer outro estudo ou ensino ou ciência. Mas a Bíblia não é livro do Augusto Cury para autoajuda. A palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Ela tanto nos ajuda a resistir o dia mal com palavras de fé, quanto ela também profere palavras de ordenamento, em alinhamento. Da mesma forma que ela traz paz para nossas almas, ela também nos exorta. E Deus diz assim para aquele povo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Porque Deus diz no versículo 19: se quiserdes.
Deus está falando sobre a intenção daquele povo de cultuar a Ele. Deus, para aquele povo, levantou uma lei, estabeleceu princípios, estabeleceu 366 preceitos para o povo de Israel, além do decálogo, os 10 mandamentos. Mas não era aquele quadrado que Deus queria aquele povo. Não era aquela religiosidade que Deus tinha para aquele povo. Era uma forma daquele povo ir em direção a Ele. E naquele momento histórico, Deus diz para aquele povo: de que me serve essa multidão dos vossos sacrifícios? Ou seja, Deus está batendo na religiosidade do povo quando o povo vai sacrificar, mas para dizer: Deus, estou entregando minha parte. Estou fazendo o meu aqui, agora tu me abençoa. Aquele momento, o povo estava fazendo o dízimo de carnê das Casas Bahia, pagando, sacrificando como se fosse uma prestação, mas não tinha a sua intenção de adorar o Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Estava entregando para o Senhor qualquer coisa. Se quiserdes, Deus pergunta: se quiserdes, o que você quer quando se aproxima do meu altar? No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Provérbios 21, 27. A palavra do Senhor diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com a intenção maligna. E Deus pergunta para mim, para nós, igreja: se quiserdes, o que eu quero, igreja, quando eu me aproximo de Deus? No próprio livro de Provérbios, capítulo 21, no versículo 3, Deus fala assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Nós temos que querer estar na presença de Deus, porque queremos estar com Ele. Nós temos que querer estar na casa do Senhor, porque queremos sentir a Sua presença. Nós temos que querer estar na casa de Deus, porque entendemos que aqui é o santíssimo lugar, aonde a presença do Senhor está. Nós não temos que estar retidos numa caixa, aonde todos os meus atos são por repetidões, são por mera, religiosidade. Deus pergunta para a igreja, pergunta para mim: o que você quer de mim, povo de Deus? O que você quer de mim quando cruza aquelas portas? O que você quer de mim quando vem a minha presença? Deus está dizendo para nós que é mais fácil ser reto, fazer justiça, do que oferecer holocaustos. Chegar como aquele povo lá na frente, com os bodes gordos. Olha, eu estou entregando na casa do Senhor o mais gordo dos meus cordeiros, da minha primícia. A palavra do Senhor diz que quem faz dessa forma já recebeu o seu galardão. O próprio Jesus disse isso. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. O fazer é nossa obrigação quanto pessoa. Deus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas para se relacionar com Deus, o nosso coração tem que estar voltado para Ele. Não é que eu vou fazer porque eu vou me aproximar de Deus. Esquece isso. E quem não pode fazer, faz o quê? Quem quer fazer e não consegue, não vai se aproximar de Deus. A palavra fala de uma viúva que, enquanto
estavam recolhendo os dízimos. Jesus olhou para ela e viu ela depositar 2 moedas. E ele lhe disse: aquela ali depositou mais do que todo mundo, porque a oferta dele era de coração. Não é a quantidade, não é a forma, mas é a minha intenção. O que eu quero? Deus pergunta: se quiserdes. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 22. Em diante, vamos até o 26. Olha a observação que Jesus faz. No dia seguinte, que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós, contudo os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Até aí tudo bem. Em busca de Jesus, está certo. Mas olha a observação de Jesus, versículo 26. Perdão, 25. Achando do outro lado o mar, disseram: Mestre, quando chegou aqui? E Jesus disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos sacia. Igreja do Senhor, se quiseres, a gente está vindo aqui em busca da presença ou em busca do pão? Nós estamos vindo aqui por conta dos sinais que Deus faz e daquilo que Ele é poderoso para fazer e mudar a minha, a tua história, ou pelo que Ele pode me dar. E fazendo toda essa sistematização de versículos, porque a teologia é uma ciência, nós procuramos a ortodoxia, o caminho reto para Jesus. E eu me pergunto, eu realmente quero Deus? Porque se eu quero um bem material, irmão, é mais fácil adorar Mamon. Mamon disse isso para Jesus, levou ele até o pináculo do templo e disse: se prostrares, se ajoelhares aos meus pés, te darei todo esse reino. Você está vindo até aqui, eu estou vindo até aqui para buscar bens materiais, vai adorar Mamon. Para estar na casa do Senhor, tem que estar de espírito em verdade, buscando aquilo que Ele é, o Senhor da nossa vida. Aquele que nos deu a vida e pode tirar facilmente. Logo pedirão a tua alma: para onde está indo tudo isso que você está preparando? O Evangelho é renúncia, igreja. O Evangelho é renúncia. Mas se eu pegasse essa palavra aqui: olha, irmão, levanta a tua mão aí, que Deus está dizendo para você, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Amém. Mas por que Deus disse isso? O povo estava disperso. E aí, após a vírgula, Isaías capítulo 19, Isaías capítulo 1, versículo 19, após a vírgula, Deus disse assim: se ouvirdes. E é o segundo ponto que eu trago na minha mensagem. Se ouvirdes, talvez, nós estamos igual esse menino aqui. 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 3, versículo 7. Primeira carta, primeiro livro. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Talvez eu e você estamos igual Samuel, ainda não ouvimos verdadeiramente a voz do Senhor. Porque naquele momento,
Deus falava com Samuel e Samuel em direção a Eli: eis-me aqui. Ele ainda não tinha identificado que aquela não era a voz de Eli, mas era a voz do Senhor. E como é que eu estou ouvindo a voz de Deus? Ou será que eu estou ouvindo a voz dele? Ou ainda assim estou ouvindo e não sei identificar? Eu ouço a voz do Senhor e olho para o humano, olho para o ser humano. Quando ouvirdes, olha para o alto. Olha para o alto e faça segundo o conselho de Eli para Samuel. Samuel, da próxima vez que ouvirdes a voz, diga assim: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouvi. Amém? Ouvir, irmão, é um sentido que Deus nos deu. Um dos sentidos que nós temos fisiológicos é o ouvir, muito diferentemente de escutar, porque tem pessoas que estão como Samuel e nunca ouviram, mas tem gente que não é mais ignorante, que já não é mais do tempo da inocência, que já conhece a voz do Senhor, é experiente, tem vivência na presença de Deus, mas está apenas escutando, está distraído. Deus está falando e a pessoa está aqui. Ou muitas vezes, como esse povo, escuta e não quer seguir. Porque quem ouve, irmão, dá atenção. Não adianta Deus levantar aqui nesse altar pregadores, profetas, ministros de louvor, como o pessoal tem sido usado aqui, e você estiver apenas escutando. Dê ouvidos à voz do Senhor. Comece a prestar atenção em cada detalhe. Muitas vezes Deus está no mínimo detalhe. Às vezes a gente está igual o profeta Elias. O vento, o barulho, o fogo, Deus está ali. Não é, às vezes Deus está na brisa suave. Deus está soprando ao meu e ao teu ouvido algo da parte dele para mudar a tua história e você não está prestando atenção. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Tiago 1, 22. Sedes cumpridores da palavra, não somente enganando-vos com falsos discursos. Aquele povo, irmão, estava num momento complicadíssimo. Complicadíssimo. Deixa eu voltar aqui. Olha o que Deus fala. No versículo 15, Isaías capítulo 1, versículo de número 15. Pelo que quando estendem as mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando se multiplicam as suas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por que muitas vezes, irmãos, a gente ora, jejua, faz propósito, se rasga na presença do Senhor e nada muda? Porque a minha oração não passou da laje, não passou do telhado, porque minha mão está coberta de sangue. Eu não quero mais, Deus, ser como esse povo. Nunca mais. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 e 25, Jesus diz o seguinte: quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Perdão. Os dois alicerces, mas vamos aqui. O que Jesus, não está nesse texto, mas o que Jesus diz? O que adianta eu ser religioso, estar na igreja todo dia, fazer tudo que o pastor manda, fazer toda a minha
religiosidade com perfeição, entregar meu dízimo, entregar minha oferta, está tudo bonitinho. Essa é minha obrigação. Mas e o meu relacionamento com Deus? Aonde está a minha sinceridade com Deus? Eu faço tudo isso como obrigação, como moeda de barganha, ou porque eu realmente amo a Deus, amo a obra do Senhor? Nós adoramos aqui agora há pouco. Ele me ama. Ele me amou. E com que proporção eu estou retribuindo esse amor, irmão? Cumprindo o ritual. É isso mesmo que Deus quer da minha vida? Eu vou retribuir o amor de Deus cumprindo o ritual? Eu tenho que fazer, é lógico que eu tenho que fazer, mas é só isso. O meu incenso está chegando suave às narinas do Senhor? Ou está como esse povo de Isaías? Capítulo 1. Olha só o que Deus diz lá no versículo 13. Não tragas mais ofertas, debaldes, incensos para mim, é abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene de vocês. Povo santo, me ouve. Vocês só estão escutando e deliberando entre si, vocês não estão me ouvindo. Deus estabeleceu isso aqui como lei para aquele povo, mas Deus já não queria mais, porque o relacionamento não era o mesmo. O que adianta aquele povo cumprir todo aquele ritual, toda aquela liturgia, e o coração está longe da vontade de Deus? Olha o que ele diz no versículo 3, do capítulo 1 de Isaías. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas a minha Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. O povo ainda não entendeu que não é só cumprir ritos, é relacionar-se com Deus. Pegar a palavra do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, fala comigo, Senhor. Há quanto tempo eu e você não temos ouvido a voz do Senhor, porque a gente só vem aqui pedir: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, isso, Senhor, aquilo, e Deus querendo falar e a gente falando. Deus é um Lorde, irmão, Ele não é mal educado como Satanás. Ele vai esperar você, ó, ficar pronto para ouvir. E quando você estiver pronto para ouvir, Ele vai falar. E aí você vai receber a resposta que você tanto quis. Eu vou receber a resposta que eu tanto espero. Se ouvirdes. Quando eu passo a ouvir, eu passo a conhecer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade do Senhor, isso retorna para mim como bênção. Não vos andeis ansiosos com o que há de comer e o que há de beber. E Jesus mais à frente completa dizendo: procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, depende da tradução, vos serão acrescentadas. Independente da coisa. Mas sinceramente, irmãos, estar aqui na frente é doloroso, porque essa palavra está doendo em mim, porque como é difícil largar o controle, porque muitas vezes a gente olha para frente e não vê saída, não vê luz no fim do túnel e fica: Jesus, será que o Senhor não está no barco? Não é possível que o Senhor não está vendo. A gente entra na síndrome de Asaf, olha de cima do monte, olha lá os ímpios, como prosperam, festejam, e de nada se importam. Até quando o justo juiz não emplacará a sua justiça? Eu sei, irmão, sou carne também, eu passo por isso também, mas fique tranquilo.
Deus está dizendo para mim e para você, se ouvir diz, é tempo de calar. Deus está dizendo para a nossa igreja, para mim e para a tua vida, é tempo de prestar atenção no que Deus está dizendo. Vamos dar mais atenção à voz do Senhor. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E não é só aqui no culto não, irmão, na sua casa também. Se encha da palavra de Deus, mergulhe com o Senhor, tenha relacionamento. Enche a tua casa de louvor e adoração, irmão. Porque às vezes em um louvor, o Senhor vai te tocar, irmão. Numa brisa suave Ele vai trazer aquele maná que a gente tanto espera. Precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. E aí sim, comeremos o melhor dessa terra. Obediência gera bênção. Mostra alguém na história que não obedeceu piamente à voz do Senhor e não foi abençoado. Pelo contrário, alguns que tentaram, mas em algum momento vacilaram, mas ainda assim, o Senhor é misericordioso. Olha o que Ele diz para a gente, em Isaías mesmo, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo de número 17. Aprenda a fazer o bem, praticai o que é reto, ajuda o oprimido, fazei justiça ao órfão, tirai da causa as viúvas. 18. Vide então e argui-me, ou seja, venha até a mim então, depois que você fizer tudo isso, e converse comigo, fale comigo. Diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, como sangue, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carnezinho, se tornarão brancos como lã. O que está faltando para eu e você, igreja? Começar a obedecer a Deus e ouvir a voz dEle. Eu posso te dizer, irmão, faço juízo de valor de mim mesmo. Quantas vezes eu já ouvi a voz de Deus e disse, poxa Deus, vou não. Vou fazer não. Quantas vezes Deus me chamou para me tirar da zona de conforto, falando, poxa Deus, eu não quero não. E aí a palavra de Deus completa, versículo 20, Isaías capítulo 1, versículo 20. Mas se recusardes, ouvir, dar atenção, não apenas escutar, mas não cumprir. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Achei o texto. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí sim ele diz: porque eu tive fome e não me deu de comer, eu tive sede e não me deu de beber. Quando eu ouço a voz do Senhor, mas eu não cumpro o que Ele está dizendo, o meu destino é o fogo que está preparado para Satanás. E a gente ainda diz assim, depois eu faço, depois eu vou, vai dar tempo, mais tarde. O Senhor do tempo é Deus, irmão. A carta de Tiago fala sobre a afabilidade dos planos humanos. Nós dizemos, vamos ali, faremos aqui, mas quem diz que vai ou não vai acontecer é Deus. E dói em mim também, porque Deus me deu algumas missões e eu tenho falhado.
Mas eu quero dizer para Deus hoje: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais deixar de cumprir o teu mandamento. Vamos em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. E essa palavra fala de Jesus. Ele vos vivificou estando morto em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Se recusardes, nós estaremos andando como os filhos da carne, fazendo a vontade da nossa carne. E aí seremos iguais aos filhos da ira, a ira de Deus. Pegue a sua Bíblia mais tarde, abre em Apocalipse e procure os cálices da ira do Senhor. Veja o que está preparado para mim ou para alguém que está aqui que não está cumprindo a vontade de Deus. Que a igreja diz assim: ah, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor. A tua noiva está aqui. Mas se a tua lamparina estiver sem azeite, irmão, ele vai vir com uma espada desembainhada na boca, com olhos de fogo, cortando cabeça, dizendo: para trás de mim, pois nunca te conheci. Ele veio como um cordeiro, agora ele virá como juiz para julgar a terra. Mas a igreja de um tempo para cá tem parado de falar do céu, do arrebatamento, do apocalipse. A igreja não entende mais o que nos espera. Em algum momento eu fiquei assim também: cara, eu tenho que prestar atenção no que está vindo por aí. Se eu não estiver como um obreiro que está ali pronto, que maneja bem a palavra e não tem do que se envergonhar, se minha lamparina estiver sem azeite, eu perdi o tempo da visitação. E o que está separado para mim é o fogo eterno. Até quando eu vou recusar de ouvir a voz do Senhor? Até quando? A palavra diz que ele virá como um ladrão, que nem ele mesmo sabe quando vai ser, só o Pai. Imagine nós, se for daqui a 20 minutos, é momento de se arrepender. Eu me arrependo, publicamente, Senhor, dos meus atos e pensamentos, perdão. Nós temos que refletir na palavra de Deus. O texto, fora do contexto, vira pretexto para qualquer coisa, menos para a voz do Senhor. E aí lá em Timóteo, a carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ó, virá um tempo que terão comichões nos ouvidos, que levarão doutores da lei para si falar o que deleita os seus prazeres, que não suportarão a sã doutrina. Tomara que não chegue esse tempo aqui. Tomara que não chegue esse tempo para nós, como igreja, levantar doutores da lei, que falam palavras que somente são para encher o nosso ego. Se recusardes ouvir a voz de Deus e nós insistirmos em fazer a vontade da carne, só Jesus. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12, ela nos traz um conselho. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 12, perdão. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como dos malfeitores, glorifiquem a Deus,
o dia da visitação pelas obras de quem vos observam. Essa carta foi escrita para a liderança e para todo o povo. Serve para toda a igreja do Senhor. Nesse momento histórico, Israel estava repleta de nações. E todos iam para lá. Muitas vezes com a intenção de apontar aquele povo rebelde. Mas Pedro diz assim para mim e para você: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Pedro não está falando aqui de altar. Pedro não está falando de pregação. Pedro não está falando de oferta, não está falando de jejum, não está falando de dízimo. Ele está falando do nosso viver, do nosso exemplo como servos do Senhor, réplicas de Cristo. Daquilo que eu quero representar na terra. Jesus disse para nós que nós seríamos a luz do mundo, o sal da terra. E Pedro diz: seja o vosso viver entre os gentios honesto, para que em tudo aquilo que eles falam mal de vós, glorifiquem a Deus. E eu li esse texto e me perguntei: misericórdia, porque em determinados momentos, se eu estou do lado de fora e me vejo como um cristão, eu não queria ir para Jesus, não. Porque é isso que o olhar do ímpio lá fora procura, defeitos. E quanto mais eu me recuso a fazer a vontade de Deus, mais o ímpio observa. Para que eu vou para a igreja? Para ficar igual esse cara aí? Mais fácil eu ficar aqui. Ser cristão para ser dessa forma. Porque eu venho para o culto, boto a Bíblia embaixo do braço, passo pelos vizinhos, chego na igreja, glória a Deus, a paz do Senhor, dizimo, oferto, dou testemunho. Mas e o meu viver manifesta a Deus? A função que Jesus nos chamou, João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, igreja, e deis fruto, e os frutos permaneçam, para tudo que nós, igrejas, pedirmos em nome de Jesus, Ele nos conceda. Eu estou ouvindo a voz de Deus, prestando atenção, estou seguindo a vontade dEle, eu estou frutificando, ou eu estou afastando os ímpios? Deus nos chama a viver a vontade dEle. Por isso que Ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes. E Ele continua dizendo: se fordes rebeldes. A rebeldia para Deus, irmãos, é como a manifestação de Satanás. A Bíblia fala que Satanás, por sua rebeldia, foi expulso dos céus, e terça parte dos anjos que com ele comungavam. Se a Bíblia nos diz o que nos espera é a nova Jerusalém, é uma nova vida, onde não haverá choro, pranto, nem ranger de dentes, não haverá necessidade de luminares, nem de dia, nem de noite, porque a luz que vai iluminar a terra será a presença do Senhor Jesus. Eu vou continuar me rebelando contra Ele? A igreja precisa refletir sobre as suas ações. O tempo todo nós estamos sendo observados. Billy Graham foi ensinado aqui no seminário, disse uma vez que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque o ímpio não tem contato com a palavra, nós temos. Então nós temos que professar a palavra através das nossas vidas. Essa é a Bíblia que o mundo lê. E aí eu me perguntei na minha casa: será que o mundo, quando lê o Leandro, vê Jesus? Ou será que o mundo está vendo um rebelde que vai para a casa do Senhor, diz que é crente,
e aqui fora execrável. Uma pessoa horrível. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. A palavra de Deus, ela traz conforto para as nossas vidas. E ela diz para nós que se nós quisermos Deus e ouvirmos a sua voz, nós vamos comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é Jesus. O melhor dessa terra é Jesus. Jesus disse: esse pão que é repartido por vós representa o meu corpo. E toda vez que comeres, fazei isso em memória de mim. O melhor dessa terra é Jesus. Eu sei que, humanamente falando, nós queremos coisas, porque para subsistir e ter o mínimo de dignidade, precisamos de algumas coisas. Mas que a nossa intenção primária seja Cristo. A nossa intenção primeira seja Jesus. Que a nossa intenção, quando atravessar aquelas portas, seja estar na presença de Deus. Que a nossa intenção, quando dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Senhor, seja de nos relacionar com Ele. Que a nossa intenção, ao abrir a palavra de Deus, seja para buscar palavras de edificação. Da mesma forma que ela nos exorta, ela também nos acalenta. Carta de 1 Coríntios diz assim: ainda não sobreveio sobre vós tentação que não é humana. Que a nossa intenção, irmãos, de estar na presença do Senhor, seja de ouvir a voz dEle cada vez mais, para Ele nos revelar aquilo que o ouvido ainda não ouviu e os que os olhos ainda não viram. Ele diz que é o que Ele tem separado para a nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque as tuas ricas misericórdias é o motivo de não sermos consumados, Senhor. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, permitiu com que nós estivéssemos aqui reunidos como irmãos, como igreja, foi para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, eu te peço que nessa manhã o teu Espírito Santo tenha falado aos nossos corações. E que essa semente que foi plantada no nosso coração, Deus, possa germinar a 30, 60 e a 100 por um e dar frutos, Deus. Pai, em nome de Jesus, que através da tua palavra nós possamos ser transformados e passar a entender que o que nos faz ter um relacionamento contigo não é o que nós fazemos, da forma que nós fazemos, mas é a intenção do nosso coração. Nos ensina, Senhor, ter um coração igual ao teu, Senhor. Tire esse coração de nós que é de pedra, cerrado, Senhor. E nos ensina a ter um coração de carne, Deus, disposto, quebrantado em tua presença para ouvir cada vez mais a tua voz. E assim, através da tua voz, nós ouvirmos da tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. E que nós possamos continuar caminhando para o alvo, Senhor, que é o Senhor. Abençoe as nossas vidas, Deus. Ilumina o nosso pensamento e ilumina o nosso ser, para que todas as nossas ações louvem e engrandeçam o teu santo nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória.